Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Me parece, Ramon, e aí gostaria muito de ver ouvir a sua análise, que não tem necessidade de falar isso, né? Parece que está sendo falado o óbvio, né? Que o governo está muito afinado, que o governo se encontra bem articulado e parece que os ministros estão reforçando uma coisa que, no meu modesto entendimento, é óbvia. Por favor. Boa noite, Cícero. Prazer tê-lo de volta aqui. Obrigado. Boa noite, Moisés, que veio até uniformizado, camisa da Rema hoje. Ele vestiu a camisa da Rema, literalmente. Eu acho que o Zezinho vai ter que assinar a carteira dele. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Chico Holanda. E boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras que estão nos prestigiando nessa noite de sexta-feira. Nessa noite o friozinho melhorou, porque eu também não gosto muito de frio, não. Tá bom desse jeito. Tá bom. Né? E nos assistem, nos prestigiam aí pela canal aberto da Rema 5.1 e também nas plataformas digitais pela internet. Nos assistem aí de todos os lugares desse planeta azul. O presidente Lula, ele disse o óbvio ali, né? A matéria, eu fui atrás da matéria. E quem repercutiu essa história de intervenção foi só a CNN. Eu procurei em outros órgãos de imprensa para dar uma olhada o que teria dito o presidente Lula. Né? Ele só avisou que em caso as coisas não estejam saindo da maneira como ele entende ou no ritmo em que deva acontecer, e é natural. Né? Qualquer organização, uma empresa, qualquer órgão, né, quando o chefe da empresa, o chefe da organização, no caso o chefe do serviço público, que é o chefe dos ministros, o presidente Lula, quando ele entender que as coisas não estão indo da maneira como ele acha que deve acontecer, né, ou que as coisas não estão indo no ritmo que devam acontecer, é natural que ele chame o ministro para conversar e para corrigir rumos, né, e para acertar as coisas. Né. Afinal de contas, quem teve 60.345.999 votos foi o presidente Lula e não foram os ministros. Você imagina acontecer alguma coisa errada na saúde e o presidente diz, não, aconteceu porque o ministro errou. Não errou, quem errou foi o presidente. Em última instância, quando você tem um gestor, né, o coordenador geral, ele não pode se eximir da responsabilidade da gestão dizendo que a culpa é do subordinado, não. E por conta disso, tem o direito e a obrigação de intervir naqueles ministérios, né, em que as coisas não estiverem indo bem. Intervir não é decretar intervenção, não é chamar o cara para conversar. Porque, afinal de contas, o cargo de ministro, né, segundo a Constituição Federal, é de livre nomeação do presidente. E quem lhe conferiu esse poder, eu volto a repetir, foram os 60.345.999 votos que o presidente Lula obteve no segundo turno da eleição do ano passado. É coisa de ajuste fino. Eu acho que o governo está caminhando bem. Né? E a cada dia que passa, a gente tem visto isso nas ruas, há um apoio popular crescente ao governo. E eu acho que isso é que aterroriza aqueles que queriam que o governo e o Brasil, né, não se dessem bem. Parabéns ao presidente Lula pela condução até aqui do seu terceiro mandato. Muito bem, seguimos em frente. Diretor, se puder colocar o reloginho no ar, tá? Porque acabou a bateria do meu celular aqui, eu não tenho como controlar o tempo. Então, aí durante, não necessariamente agora, mas se puder depois deixar no ar o reloginho, me ajuda aqui no controle do tempo. Moisés, boa noite, seja bem-vindo. Moisés, que vestiu a camisa da Rema TV. Eu quero saber, Moisés, se você entende também que essa orquestra do presidente Lula, ele como regente, ela está bem afinada. Olá, Cícero, boa noite a todos os colegas de bancada, em especial aos nossos telespectadores. Eu já falei para você, vou falar com a Sama para conseguir uma branca dessa daqui, né? A Sama e a Lu, para conseguir a sua, e a Lu, né? Da onde? Da LS Fashion. Ó, LS. Alô, LS Fashion. Lembre do Gordinho aqui, que o Gordinho também gosta de camisa da Rema TV, vamos viu? fazer a dele é GG, viu? A minha G dele é GG. Não, a minha é extra, enorme e gigante. Então eu vou te levar lá, Cícero. Aí você tira a medida lá, né? É melhor, né? Vamos lá. Sam, prepara a camisa do nosso diretor aqui, tá bom? Então um abraço pra vocês e obrigado pela camisa, gostei muito. Vamos lá, Cícero. Eu já mandei os abraços, rapaz, o convite me deixou. Tinha esquecido que tinha mandado os abraços. Tá certo. Então vamos lá. Com relação à questão de ministério e ao presidente Lula querer dar uma olhada melhor nos ministérios, acende dois alertas, dois sinais, ao meu ver. Primeiro, que o Lula tinha 41% de aprovação, caiu para 37%. Então, para aí, o que está acontecendo com os ministérios?
que está acontecendo com os ministros? Não estão trabalhando? Não estão fazendo o dever de casa? Tem que apresentar resultado. E o governo, pessoal, para você que está em casa entender um pouco melhor, falar direto da sua linguagem para que você possa entender, governo vive de resultado, vive de popularidade. Se o governo não tiver popularidade, cai. Então o governo precisa apresentar resultado para ter popularidade. Se não apresentar resultado no Minha Casa Minha Vida, não tem popularidade com esse público. Se não apresentar resultado ali em redução de imposto de renda, diminuição do preço de carros ou motos ou coisa parecida, não tem popularidade na classe média. Se não trabalhar ali com o agronegócio, não tem. Então ele precisa trabalhar segmentos da sociedade. Então o que o presidente Lula está fazendo? Está sentindo ali a água chegando ao pescoço, está reunindo o ministério dizendo, cadê a tua pasta? Cadê a pasta do turismo? O turismo aumentou ou diminuiu? A pasta aí da segurança pública, como é que está? Qual é o planejamento de segurança pública junto aos governadores de estados? Então tem que apresentar. A população está mais segura ou mais insegura? Existe um combate de frente, um combate duro ao crime nesse governo? Ou não? Então, meu amigo, ou apresenta resultado ou a população vai reprovar mesmo. E ele já sentiu. O nível está caindo. Se cair mais um pouco, aí pode até ocorrer o impeachment, como aconteceu com a Dilma. Então o presidente Lula está cabreiro. Ele não quer deixar o dele na reta. Ele vai trabalhar para melhorar esse ibope que ele tem. O segundo ponto são a gana do Centrão por ministérios. O Centrão quer tirar ministros. Ele quer mais espaço. Tem gente que tem 3 ministérios, quer mais 2, mais 3, e se deixar quer 10. Mas então, sempre foi assim, né? Pois é, sempre, então e isso é o lado ruim, viu, Cícero? Vamos fazer justiça. A pressão no presidente Lula, você tem razão. Pressão no ex-presidente Bolsonaro. Sim, foi a mesma coisa. Esse lado da política, que é o Centrão, eu não vejo eles como... Eu vejo eles assim, oportunistas. Eles ficam ali, sentem um governo um pouco fraco, eles caem para cima, querendo se dar bem. Não é querendo a população, não é pensando em Brasil, não. Eles querem se dar bem. Então, mas o que eles fazem? Só agem quando eles veem que o governo está fraco. Então, o presidente Lula acendeu o sinal vermelho e ele já está em alerta. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema? Boa noite a todos os nossos telespectadores, Samuel Juiz, Chico Holanda, ao Moisés Cruz, a você, Cícero Moura, que retoma o seu posto aqui no programa semanal, diário. Olha só, um lado bom, né, é que os bolsonaristas começaram a crer em pesquisas, né? Outra hora eles falavam que o Lula não iria subir a rampa, não venceria o primeiro turno, muito menos venceria o segundo turno, que as pesquisas eram manipuladas, e hoje vem aqui o meu caríssimo colega Moisés Cruz, né, com uma indumentária personalizada da Rema TV, afirmar categoricamente que o presidente Lula oscilou dentro da margem de erro, né, de 41 para 39, de 39 para 37, mas quando se tem a margem de erro está perceptível, mas ele não afirma categoricamente que nesse período o ex-presidente Bolsonaro também estava com um percentual bem mais abaixo do que isso. Quanto à reforma ministerial, acho que a fala do meu colega e professor Ramon Cojuí é muito enfática e categórica. No time agora, nós estamos na primeira etapa, né, 1/6 do primeiro tempo. E o time está vencendo por 1-0. Evidentemente, alguns ministros, que são deputados federais, senadores, licenciados, em determinado momento, para o enfrentamento em algumas matérias de interesse do governo Lula, eles terão que ser afastados ou exonerados de forma interina ou permanente, para que possam fazer antagonismos em determinadas temáticas. Se não, vejamos, o Flávio Dino é um exímio orador, uma das pessoas mais preparadas tecnicamente e politicamente para ocupar qualquer cargo eletivo, e isso aqui é público e notório. Até quem é da direita reconhece o carisma, a simpatia, a inteligência e a desenvoltura do mesmo. Só que a senadora primeira suplente, interina, Lobato, ex-vice-prefeita da cidade de Pinheiro, que é a cidade do nosso presidente eterno, Sarney, ela tem algumas dificuldades, né, limitadas no que se refere à oratória e tipo de eloquência. É lógico que vai ser contado, sim, com o voto dela permanente, né? Claro, sempre vai estar votando com a situação, com o governo. No entanto, para o enfrentamento direto de alguns temas mais espinhosos à população, ao interesse do próprio mercado financeiro, vai se fazer necessário que o próprio Flávio Dino e tantos outros venham a recuar. E a mudança ela é válida, né, numa democracia.
O governo Lula ele demonstra ter habilidade suficiente para lidar com o antagonismo, com o diferente. Tanto é prova que partidos ligados ao centrão e à própria direita já começam a inclinar algumas debandadas de forma individualizada e que certamente aí o próprio presidente do PL, partido Jair Messias Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, já tenta uma aproximação. As falas dele nos rádio e TV, entrevista, vai sempre no sentido de torcer pelo governo. Se não vejamos, o senador mais raivoso e brabo na CPI da pandemia da Covid-19, que é o senador Marcos Rogério do nosso estado, no primeiro manifestação do mesmo, disse que iria fazer uma oposição, né, mais moderada e etc., e que ele não abre mão da pauta conservadora, mas que ele torce para o governo Lula. Então isso já é uma demonstração nítida de que quem tem equilíbrio e sabe ver análise de conjuntura vai acompanhar as ações do governo Lula, que certamente são a melhor para o povo brasileiro. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. Sua vez, seu comentário. Boa noite, Cícero. Bem-vindo, retornando aí, depois dessa volta na Europa, né? A Rema TV aqui é bom isso. Quando o cara sai aqui, sempre tem uma viagem. Porta aberta, eu quero ver quando vai ser minha vez também. Né? E o bom é que a gente tem uma casa de câmbio aqui, viu? Pois não precisa nem... Dubai, eu acho que estão... Acho que vou conversar com o Zezinho... Já sai com euro aqui do caixa da emissora. Cojuí aqui também ainda não saiu, né? Só que saiu foi o farofeiro do Buiú. Meu amigo doutor Samuel, Moisés, a senhora que nos acompanha, nos assiste, aqui toda a técnica da Rema. Isso para mim é normal, eu já tinha dito várias vezes, esse filme já assisti, tá? Isso foi assim lá no passado, essa negociação, essa mudança de cargo. E isso aí, sabe o que é? É o Lula, o presidente Lula, numa situação complicada de estar sentando aí no colo do Lira e do Centrão. Esse aviso que ele deu aí, e que o juiz de atrás falou que não vai acontecer, vamos esperar que isso não aconteça, mas, e como dentro dessa reunião mesmo, tem 400 cargos de segundo e terceiro escalão, que o Lula já prometeu para partidos, deputados, senadores, e que estão cobrando porque os ministros não estão fazendo a nomeação desse pessoal. Então, uma das brigas, dos chamamentos que o Lula fez isso hoje foi cumprir, e isso aí boa parte é do Centrão. Tá? Veja só, o governo realmente não vai ter controle nenhum, tá? Essa retórica, o presidente tem controle, não tem. Não tem porque são diversos partidos, tá? Cada um partido desse aí querendo se dar bem, tá? Muitos dos nossos políticos. E aí, quando ele vê realmente um presidente que já tem um passado que foi assim que funcionou, mensalinho, mensalão, petrolão, tudo no lão aí, ou seja, então o pessoal vai para cima, e principalmente, que nós sabemos, criticamos, esse Centrão, ele, tá, fez todo tipo de pressão em cima do Bolsonaro, tá? Ainda o presidente Bolsonaro, ele não cedeu no começo, ele cedeu um ministério, Casa Civil, diferente do PT, que criou mais ministério, e o Lula, se tiver 7 ministros dele mesmo, é muito. Ou seja, tudo na mão de partidos. Partido que já no passado vimos o que aconteceu na Petrobras, nos Correios, Eletrobras e tantos outros que aconteceram, que todos os segmentos que foram postos, esses políticos, tá, no cargo de gestor, houve falcatrua, desvio de recurso. A prova foi tantas pessoas, dirigentes, presidentes, tesoureiro, secretário do PT preso, senadores, ministros, diretores e até o presidente, né? Então, esse é o partido PT, para mim não é novidade. O Lula está esperado porque foi muita promessa e até agora não cumpriu quase nada, muito pouco do que ele prometeu. Isso vamos ver a cada dia que passa o governo, perdendo força, desmanchando, e como eu disse, em 2024 nós já teremos o vice como presidente. Ramon, os seus 30 segundos. O Chico falando que o Bolsonaro só entregou a Casa Civil para o Centrão. Olha, quem conhece o funcionamento da máquina pública sabe que a Casa Civil é o centro da governança de qualquer governo, seja a Casa Civil do governo do Estado, que hoje é ocupada pelo Gonçalves desde o primeiro mandato, seja a Casa Civil de qualquer governo. O ministro da Casa Civil é o cara que é responsável pela governança do governo, ou seja, o Bolsonaro ele entregou
o governo para o Centrão, e é daí que vem essa história do Lira achar que é o imperador do Brasil. Né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele pegou um governo fraco, pintou e bordou, estabeleceu ali uma relação promíscua com a Casa Civil, porque o Lira indicava a emenda e o Ciro Nogueira liberava a emenda pelo Executivo. Você tinha ali uma parceria de 2 dos maiores nomes do Centrão na Câmara. Né? Isso não acontece agora. Você tem ali o ministro Padilha na articulação, você tem o ministro Rui Costa, que foi governador da Bahia, que é senador da República, ali na Casa Civil. Então, a relação com o Congresso hoje, o Executivo não é subserviente. E é isso que o Lira está mordido, né? Porque durante o governo Bolsonaro ele criou um semipresidencialismo, onde ele virou, de fato, o primeiro-ministro, e quem prova do poder não quer largar, e é por isso que o Lira está tão doído aí. Muito bem, o Moisés pediu 30 também, vai lá, Moisés. Mas é preciso, o Ramon precisa reconhecer que o Lira avança e avança forte. O Lula já está no córner. Está apoiando ali abaixo da linha da cintura. Ele está latindo, mas morder não mordeu até agora. Vamos ver, Ramon. Vamos aguardar um pouquinho. Você já percebeu que eles vão dar o Ministério da Saúde. Essa pedra foi cantada e você disse que o Lira ia pegar uma tornozeleira no pé, ia ser preso e não ia ter ministério pro Lira. Vamos aguardar, pessoal. Vocês vão ver o Lula abrindo as guardas, porque está sendo golpeado lá nos corners, e vai entregar o Ministério da Saúde pro Lira. 30 segundos, Samuel. Assim, eu acho que se a gente começar a individualizar as condutas de cada um, a gente vai ver que o FNDE, a saúde e tantas outras coisas, cargos estratégicos, foram, principalmente onde que faz empenho e pagamento, né, dos grandes contratos, foram entregues outrora no governo Bolsonaro à banda podre do Centrão. Isso aqui é público e notório. Agora, no modelo de coalizão, se faz necessário dialogar com quem foi eleito. O mesmo povo que elegeu o presidente Lula, presidente da República, elegeu a bancada da direita, que em tese, no primeiro momento, seria a maioria, mas parece que eles são só direitistas de conveniência. São poucos que, de fato, são coerentes com as suas bandeiras. E, ao meu sentir, não tem problema algum entregar o poder, né, de alguns cargos ao Centrão, ou quem até mesmo quer compor e tem simpatia pela direita, mas que mantém alguns dogmas filosóficos, religiosos, de fé, em detrimento de conceitos, né, de comportamento do ser humano. O que não se pode é pode entregar o FNDE, a saúde ou qualquer outra pasta, mas desde que tenhamos uma polícia de Estado e não de governo. Que se houver eventual malversação, como foi o kit robótica, do kit Covid e tantas outras mazelas que ocorreram no governo do Bolsonaro, que agora vieram à tona pela Polícia Federal e os órgãos de controle e fiscalização, que seja reprimido de forma imediata e não de forma tardia. Chico, 30 segundos. Eu vou repetir aqui o que o Romão falou. 60 milhões, alguma coisa, votaram no Lula. 58 milhões, 206, 354 brasileiros votaram contra o Lula. 58 milhões, 206, 354 brasileiros deram não ao Lula. Então, para você ver que a diferença foi pequena. Então, mas, Chico, 60 milhões ainda é mais, né? Tá. Mas não foi essa vitória que você põe no peito, 60 milhões. Parece que o Bolsonaro teve 40 milhões, 35 milhões. Foi 0,9%. Não, foi 0,9 não, foi 1,8. Negativo. Não, pode ver, some. Peraí, você sabe, 50,9. 50,9 menos. Ponto 9. Menos 49,01. É 1,8. Agora, de forma para você aqui, para tu e para Moisés. Quem foi o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2022? Lá de Minas Gerais. O Nicolas Ferreira, né? E foi bem votado? Foi. Essa que é a diferença, 1.800.000 votos. Muito pouco para outras eleições passadas de presidente. Porque a grandeza do Nicolas fica restrita só a Minas Gerais. Isso foi a menor vitória. Essa foi a menor vitória após o retorno da democracia no Brasil de um presidente. A menor vitória de um presidente foi essa do Lula. Eu concordo. Concorda? Então, eu concordo, é verdade. Então, veja só. A prova, Moisés, são 400 cargos agora, de segundo escalão, que o Lula falou, entrega logo isso pro Lira, pro pessoal deles. Entrega logo! Ministro, ou você faz isso, ou eu vou demitir. É verdade, eu concordo, Chico. Bora, logo. Eu vou entregar também a saúde. Chico, rapaz, é um governo. Não é. Tá caindo o turismo, tá caindo a saúde. Tá na mão do Centrão, vai sentar no colinho do Lira. É colinho do Lira. Que o Buio falava. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar com você. Eu tenho minha acessar, o Ramon também, ao prefeito Hildo Chaves,
né, um camarada esforçado, que tem os erros dele aí, e o povo julgou e reconduziu mesmo. Tem vereador em Porto Velho que tem mais de 100 cargos. E eu não vejo esse povo aqui indignado, dizendo que o Hildo sentou no colo da Câmara. O que eu vejo é a unanimidade, desde o do vereador Alex Paletó até a massa socorrista dos animais. A unanimidade, os 21 votando com o governo, com a prefeitura do município de Porto Velho. Aí quer dizer que o Hildo está citado no colo? Pede pro Hildo tirar 10, 15 cargos de um vereador desse na reeleição. Terceiro, quarto, quinto escalão. Mas, quero ver esse primeiro. Não dá. O Hildo não dá cargo para pessoas que não têm. A Glaucia Negreiros, secretária municipal de educação, mais de 25% do orçamento do município é da educação. Ela é uma pessoa que tem capacidade, é uma professora, não é qualquer. Todos têm capacidade. Deixa eu falar com você. O Centrão, pessoal, se tirar lá a ministra, né, a Inícia lá, vamos colocar uma pessoa técnica igual que... Agora, a questão é saber, o cara é um bom técnico ou é um mau técnico? Já está aceitando. Não, eu concordo contigo, assim eu sei que funciona. Mas vai ser indicação do Centrão. Aqui, ó, vai ser indicação do Centrão, do Lira. Por exemplo, do nosso estado. Agora tem que ser um cara bom. Foi o pior secretário de saúde. Ele foi o deputado federal mais votado de Rondônia e o 7º do Brasil. Então, às vezes, o cara é um mau técnico, mas é um bom político. Ele, como político, ele é muito bom, top de linha, tem muita chance de ser prefeito de Porto Velho. Agora, como técnico, ele deixou a desejar, porque o João Paulo continua firme. A primeira vez que eu vejo que uma pessoa que é ruim conseguir se eleger sendo mais votada. A primeira vez da história que eu vejo essa teoria do Samuel. E o Bolsonaro? Sabe o que é? Mas o que ele tinha 7 mandatos, meu amigo. 7 mandatos. O Fernando Massa, para encerrar aqui, ele é um camarada carismático, populista, elitista, etc. O Pimentel, que é um camarada que fez muito pela saúde, tem a forma de rude, de um pessoal grosso, e às vezes não é correspondido de voto. Às vezes o político que recebe muito voto, não significa dizer que ele é um bom político, não. Senão, a gente tem que aplaudir todo mundo. O político que ganha muito voto não é bom político. Então tu tá criticando. Aí já não estou mais entendendo mais nada. Tu tá criticando os deputados federais que foram eleitos e que querem compor com o Lula. Eles foram eleitos, todo mundo, do Lebrão até o Nicolas Ferreira. O que teve menos votos do Brasil e o mais votado do Brasil. Eu já falei, esse filme nós já vimos passar, sabemos que vai dar. É só esperar um pouco mais.